Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam? Quem está na caravana aqui da governança, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Beleza, a galera aqui da frente está toda na caravana da governança, legal. Pessoal, hoje, na sessão de hoje, a gente vai ter aqui a Blip e a Núclea falando. Eu vou iniciar dando uma parte introdutória para vocês entenderem um pouco do que a gente vai falar, o que a gente vai abordar. E na sequência eu passo a mensagem para a Blip, que vai trazer um pouco ali do dia a dia deles e como eles utilizam a plataforma Databricks para poder fazer o compartilhamento de dados juntamente com a colaboração. Eu faço parte do time Databricks desde junho de 2022, então tenho um pouco mais de 2 anos aqui de empresa. Faço parte do time de arquitetos de soluções dentro de Field Engineering aqui na Databricks. E hoje, dentro desse tema de obter a visibilidade contínua e controle total sobre os dados, eu vou falar especificamente sobre como compartilhar dados e como fazer essa colaboração dentro da plataforma Databricks. Eu imagino que esse seja um tema muito importante e a maioria de vocês, de alguma forma, ou trabalham de forma colaborativa ou precisam compartilhar dados de alguma forma. Então eu queria entender aqui, do público aqui que está na caravana de governança, quem hoje precisa compartilhar dados de alguma forma? Só para eu entender aqui. Caraca, tem uma galera aqui que precisa compartilhar dados de alguma forma. Eu fiz uma pesquisa bem rápida hoje para identificar quais eram os meios mais comuns de se compartilhar dados hoje em dia. Eu imagino que vocês já vão imaginar o que eu estou falando, o que eu vou falar aqui, não vai ser novidade, talvez vai até chover um pouco no molhado, mas hoje o meio mais comum de compartilhar dados é através de um provedor de cloud. Então você pegar ali um Drive, um G-Drive, um OneDrive, colocar o arquivo ali dentro e compartilhar com alguma pessoa. O segundo meio mais comum é via e-mail. É você pegar ali o seu documento, a sua tabela, enfim, aquele arquivo, aquele item que você quer compartilhar, anexar aquilo num e-mail e compartilhar com a sua pessoa. E a terceira, não menos importante, mas o meio mais comum que a gente tem aqui de compartilhar dados de alguma forma é através de aplicativos de mensagens instantâneas. Então, pegar um WhatsApp, um Telegram e enviar a informação ali por dentro. O que gera um grande risco, né? Se você faz isso, seja por e-mail, seja via provedor de cloud, ou seja via aplicativo de mensagem instantânea, você está colocando, talvez, as informações, possíveis informações confidenciais que você tem ali dentro, em risco. E quando a gente fala de compartilhamento de dados e colaboração, aqui estão alguns dos times que vêm tanto o compartilhamento de dados quanto a colaboração com muito carinho. Então, por exemplo, quando a gente olha time de produto, como que um time de produto vai ser capaz de inovar? Como um time de produto vai ser capaz de criar um produto inovador que o cliente final sinta vontade de adquirir aquele produto se ele não tiver acesso aos dados certos e se ele não tiver acesso também a uma equipe onde ele pode trabalhar de forma colaborativa? Gente, um time de produto ele precisa trabalhar de forma colaborativa. É essencial a gente ter uma colaboração ali dentro para que eles possam inovar e criar um produto que seja vendido ali em alta no final do dia. Quando eu olho para o time de dados e de BI, não é muito diferente. Um time de BI hoje, para tomar uma decisão informada e estratégica, ele precisa muito que o compartilhamento de dados aconteça. Se o time de BI, hoje, ele não tem acesso aos dados que a companhia tem, como ele vai ser capaz de tomar essa decisão estratégica? Ele não vai. Então aqui o compartilhamento de dados é extremamente essencial. E não menos importante o time de marketing e vendas. Como que eu consigo ser estratégico numa venda se eu não tenho um trabalho colaborativo com marketing e marketing não tem acesso aos dados da minha empresa? Marketing precisa ter acesso a esses dados, porque marketing precisa criar uma campanha, essa campanha ela precisa ser eficaz para o meu time de vendas conseguir ser estratégico e executar a venda no final do dia com sucesso. E aí, vocês devem estar se perguntando, né? Por que o compartilhamento de dados e a colaboração são tão importantes? Porque a gente faz consumidores de dados e provedores de dados se comunicarem de alguma forma. Então eu consigo acelerar a inovação, eu consigo desbloquear novos valores dos produtos e eu consigo, nesse meio, compartilhar tanto dados quanto ativos de inteligência artificial. Hoje vocês viram bastante coisa aqui sobre a plataforma inteligente de dados e como a gente pode agregar valor. Aqui não é muito diferente. A gente consegue fazer isso e agregar esse valor, entregar esse valor para vocês clientes através da plataforma inteligente de dados. E tem um quote aqui que eu queria trazer para vocês que é muito legal, que é do Gartner. O Gartner fez uma análise em relação ao compartilhamento de dados, eles trouxeram uma informação que eu achei muito bacana, que é os CDOs que executaram com sucesso iniciativas de compartilhamento de dados são 1,7 vezes mais eficazes em mostrar valor comercial e retorno do investimento de sua estratégia de análise de dados. Isso é muito legal e eu imagino que o pessoal que está aqui na caravana de dados quer ser capaz também de
provar esse valor dentro da sua empresa com compartilhamento de dados. Como a gente consegue fazer isso? Como a Databricks pode nos ajudar a alcançar esse valor? Através da plataforma inteligente de dados. Então aqui eu não vou chover no molhado, porque vocês vão ver um caso real com a Blip, com a Núclea, de como fazer esse compartilhamento de dados e como monetizar esse dado no final do dia. Mas quando a gente olha para o que tange compartilhamento de dados, a gente pode ver aqui que a gente tem o Marketplace, a gente tem o Clean Rooms, a gente tem o Delta Share, que é o Open Source, a gente tem o Unity Catalog, que faz toda a governança. Então a gente tem aqui não só a segurança, mas a gente tem protocolos seguros e encriptografados que permitem que a gente faça com sucesso esse compartilhamento de dados. E como a Databricks, ela potencializa essa questão do compartilhamento e colaboração. Se vocês verem aqui, a Databricks ela permite como plataforma que você vá do nível mais básico, então ali onde você está acessando simplesmente o seu database, o seu CRM, o seu SAP, o seu Oracle, o seu Cloud Storage, até momentos que você precisa sofisticar o seu negócio. Então, Vitor, eu sou uma empresa e de alguma forma eu preciso compartilhar dados com o meu parceiro. Eu vou fazer isso usando e-mail, usando WhatsApp? Não, eu vou fazer isso usando um protocolo seguro e encriptografado. Então eu uso o Delta Sharing para poder compartilhar esse dado de forma unilateral. Vitor, eu quero fazer uma oferta privada para um determinado cliente. Dentro da Databricks hoje a gente tem o Marketplace e lá dentro a gente tem a questão do Private Exchange, que saiu GA, onde você pode fazer uma oferta privada para um determinado cliente para que ele consuma aquele seu dado que você está vendendo. Vitor, eu não quero nada disso. Eu quero ter uma interação entre clientes Databricks numa sala de dados onde a gente consegue trabalhar de forma colaborativa. Eu tenho o Clean Rooms. A gente pode criar essas salas e fazer com que essa interação aconteça entre clientes Databricks de forma colaborativa, mas mantendo o meu dado bruto, né, o meu raw data, isolado. Eu não passo acesso daquele dado para a pessoa, mas ela consegue ver os metadados e de forma colaborativa trabalhar ali dentro. Vitor, e se eu quiser gerar uma workspace e passar isso para o meu usuário final? A gente tem também. A gente pode trabalhar numa forma de white label. A gente tem um caso de uso que é público da Nasdaq, que eles fazem exatamente isso, onde eles dispõem uma workspace para o mercado, para os seus clientes, e os seus clientes usam essa workspace que é 100% orquestrada e gerenciada pela Databricks. Para ver um pouco mais de detalhes, e agora vocês vão conhecer a riqueza num caso de uso prático, eu chamo ao palco o Istvan e a Lorena, e eles vão entrar com mais detalhes desse caso de uso, de como eles usam o Delta Sharing lá dentro. Lorena, por favor. Só antes de passar a palavra para o Istvan, eu gostaria que vocês dessem um aplauso para esse cara, porque ontem foi aniversário dele. Então, eu agradeço aí vocês. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelas palmas aí. Pessoal, meu nome é Istvan Larsen. Para quem me conhece, é mais fácil me chamar de Ish. Sou diretor de dados da Blip. Eu estou aqui hoje com a maravilhosa Lorena Souza. Boa tarde, pessoal. A Lores, ela é nossa Senior Manager de toda a nossa plataforma de dados, arquitetura e time de governança. E, pessoal, a gente veio para falar um pouquinho de Delta Sharing aqui com vocês hoje. Mas antes de a gente falar de Delta Sharing, eu queria trazer para vocês um pouquinho de história do que é a Blip, tá? Para vocês se identificarem e entender o que a gente está fazendo exatamente com o Delta Sharing dentro da Blip. Para isso, queria começar com uma história. O comportamento e apetite digital das pessoas, ela não para de mudar desde o primeiro dia que a gente passou por uma grande transformação digital no mundo da tecnologia. Começou em 98, quando a Google iniciou, e todas as empresas perceberam que precisavam sair do brick and mortar, entrar para a internet, criar um website para conseguir vender para outras pessoas na internet. Fast forward 10 anos depois, a gente teve o lançamento dos smartphones e os aplicativos, e todas as empresas perceberam que precisavam migrar os websites para os aplicativos para conseguir ter uma plataforma, uma interface para facilitar essa comunicação com seus clientes. Em 2018, a gente teve o lançamento do WhatsApp Business API, que facilitou ainda mais essa comunicação com os seus clientes. E hoje em dia, praticamente tudo que a gente faz é conversacional. Tudo isso explodiu mais ainda depois de novembro de 22, quando a gente teve a introdução da IA generativa, onde a gente facilitou ainda mais como que a gente se comunica de maneira síncrona com esse cliente no dia a dia. Então, o mundo ele vem mudando, as pessoas vêm mudando, e a Blip é a empresa que ajuda as marcas, não só aqui no Brasil, mas no mundo, a entrar no ritmo dessas mudanças que estão acontecendo. Como que a gente faz isso ali na Blip? Basicamente, pessoal, todo problema que cada marca tem aqui no Brasil, ela se resume o seguinte: não tem como você ter um ponto único de contato para todos os seus clientes no Brasil. E a Blip ajuda isso aí por meio de uma coisa que a gente chama contato inteligente. A gente ajuda as marcas a se comunicarem melhor via marketing, via vendas e via atendimento. A gente ajuda a gerar leads mais qualificados, a gente ajuda a gerar mais vendas para a empresa,
e a gente ajuda a ter uma melhor nota de satisfação com os seus clientes. Por muito tempo, essa plataforma ela se baseava primariamente em chatbots, tá? Só que hoje em dia, com todas as evoluções que a gente tem no dia iterativo, a gente está tombando grande maioria de todas as coisas que a gente tem para AI Agents e Copilots, né, que é o que facilita essa comunicação entre todas as coisas. Então, a gente está entrando no universo, pessoal, assim, queria que vocês entendessem essa história, porque a gente foi de websites para aplicativos, para canais conversacionais. A tendência é que o mundo vire apenas conversacional. A facilidade que a gente vai ter de se comunicar por canais conversacionais é o que vai definir se as marcas e as grandes empresas do mundo estão conseguindo atingir a grande maioria dos clientes aqui, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Eu não só vou falar asneira, também trouxe números aqui para vocês. A gente hoje é líder absoluta no Brasil. O Brasil, para quem não sabe, é o segundo maior mercado de WhatsApp no mundo. E a gente é top 3 das principais plataformas de mensageria no mundo. A gente tem uma média mensal de 69 milhões de pessoas que passam pela plataforma, que a gente fala com mais de 4 mil marcas ao redor do mundo. A gente troca, em média, 1,3 bilhões de mensagens por dia na nossa plataforma. A gente tem um alcance de quase 90% de total addressable market de WhatsApp aqui no Brasil. E a gente insere diariamente em torno de 6 bilhões de registros, que são 6 bilhões de dados no nosso lake diariamente. E desde quando que a Databricks está conosco nessa parceria e nessa jornada? Tudo começou em 2017, né, que como muitas outras empresas aqui, muitos parceiros, a Databricks entrou para ajudar a gente a potencializar a entrega de valor para os nossos clientes. E o grande desafio que a gente tem, pessoal, na Blip é que o volume que a gente trabalha não é brincadeira, tá? Eu vou provar isso aqui para vocês agora. Quando eu falo de muito dado, é porque é muito dado mesmo, tá? 2023, a gente tinha uma média de 3 bilhões de registros por dia no nosso lake. Esse número está dobrando esse ano. A tendência é que a gente multiplique vezes 5 esse número nos próximos 3 anos. E para vocês terem uma ideia, assim, isso são registros novos por dia, pessoal. Quando você tem uma transação que precisa ser feita no lake, é muito mais complicado você ativar uma transação do que trafegar uma mensagem. Tá? E isso é em torno ali mais ou menos de 4,5 petas de dados sobre gestão. E esse ano, em particular, a gente estava com um desafio muito interessante que tornou-se um desafio interno inicialmente, de como é que a gente garante compartilhamento de dados para outros times que são externos ao time de dados dentro da Blip. Mas isso, assim, graças a o nosso bom time de produtos, a gente descobriu que acabou sendo o mesmo problema que a gente estava tendo no nosso produto da empresa. Então a gente utilizou o unir o útil e o agradável, junto com o Data Sharing, para a gente conseguir trabalhar e entregar esses dados para nossos clientes, tanto internos quanto externos. Para isso aqui, a Lorena vai entrar um pouquinho mais no detalhe para vocês, para explicar como que foi essa jornada, quais foram os desafios que a gente teve e como que a gente trabalhou nesse cenário. Boa, obrigada. Bom, pessoal, quando eu cheguei na Blip, né, final do ano passado, o Istvan me deu o seguinte desafio. Lorena, como é que a gente faz para compartilhar tantos dados que existem dentro do Data Lake da Blip? Né? Como é que eu passo aqui? Ah, tá, beleza. Desculpa, pessoal. Bom, então, o Istvan me trouxe esse desafio porque, como todas as empresas hoje no mercado, a necessidade de compartilhar dados, né, com outras organizações é muito forte. E isso vem acontecendo de forma totalmente caótica, despadronizada. Né? Então, o nosso time ele foi fazer um estudo junto com a Databricks. A gente entendeu a fundo o que era o protocolo Data Sharing, quais que eram os custos para nós, né, enquanto Blip, para poder usar esse protocolo. E a gente foi tendo grandes surpresas muito positivas, né? Que se tratava muito mais de uma reorganização do nosso Data Lake e um compartilhamento de custo com as organizações que querem capturar os nossos dados. A gente teve diversos desafios técnicos, né, acho que nessa jornada, que fez a gente entender que a gente tinha que migrar para o protocolo Data Sharing, né? E tivemos desafios de negócios, né? Então, assim, muita dificuldade interna de colaboração dos dados entre a própria empresa. As pessoas não entendiam o que existia dentro do Data Lake. Os nossos clientes, né, que são empresas também, muito menos. Então, a gente, ao estudar...
ao estudar esses cenários, né, esse cenário interno e o cenário externo do mercado, a gente falou, cara, a gente tem que desenvolver uma solução robusta, né, que faça com que a gente, de fato, compartilhe dados com alta confiabilidade, com segurança, né. A gente percebeu que o mercado hoje, ele está girando, né, a expectativa é que as empresas que são vistas como DaaS, elas tenham um movimento de mais de 20 bilhões de dólares por conta desse compartilhamento de dados. Então, uma puta de uma oportunidade que a gente compartilhou com o nosso C-Level, com a nossa diretoria, e eles entenderam que em 2029 essa oportunidade financeira é ainda maior. Tá? Então, a gente está construindo, de certa forma, uma linha de receita interna da Blip, né, para compartilhar dados entre os nossos clientes. Como que a Blip está lidando com esse desafio, então? A gente construiu uma ferramenta que internamente a gente chama de Data Routing. Tá? O Data Routing, ele basicamente é um conjunto de ecossistema Databricks com a implementação do protocolo Data Sharing. Né? Essa solução do protocolo Data Sharing, que foi implementada pela Databricks, ela ficou tão simplificada e aderente à realidade da Blip, que a gente conseguiu, em 3 meses, construir essa solução Data Route. Tá? A gente gosta de falar internamente que o Data Route ele é um componente da nossa plataforma de dados, né? Então, ele é a grande porta para compartilhar dados do Data Lake, mas ele também é um produto, na perspectiva da Blip, porque hoje a gente já consegue compartilhar dados brutos para os nossos clientes e os clientes pagarem por isso. Assim que a gente lançou a solução, a gente conseguiu, depois de 4 meses, mais de 45 empresas adotarem a nossa solução. Né? Então, são 45 empresas indo no Data Lake da Blip e consumindo dados. Né? Quando eu estava em outras realidades de companhias, isso era um caos. Assim. Era muito difícil fazer com que as empresas consumissem os nossos dados do Data Lake de outra empresa, né, e que elas confiassem nesse processo. Com o protocolo Data Sharing, a gente conseguiu conquistar isso. Tá? E aí, para trazer um pouco de números, tá, a gente, dentro de 4 a 5 meses, a gente compartilhou em torno de 376 bilhões de records do nosso Data Lake. Né? Isso é um número interessante, mas é muito mais interessante quando a gente olha para o plano de fundo. Né? O que existe no Data Lake da Blip hoje? São mais de 2 trilhões de records. Então, são 2 trilhões de records que a gente pode dividir com os nossos clientes. E a gente está falando de records brutos. Né? Hoje, a gente não compartilha ainda tantos dados estruturados e etc., com alguma inteligência, mas a gente já vê que esse é um dos nossos futuros com essa solução. Tá? E aí a grande pergunta, né, dessa linha aqui é como que a gente governa isso? Né? Se torna um processo complicado compartilhar um dado internamente entre os times. Imagina com o cliente. Né? A gente construiu um conjunto de 6 regras. Tá? Eu poderia me aprofundar em vários aspectos aqui, mas com o tempo eu vou trazer aqui para vocês os principais pontos. Tá? Então, cada cliente, ele tem, quem conhece o protocolo Data Sharing, ele tem um componente chamado Share. Tá? E esse componente Share, a gente traduz ele em um cliente. Tá? Então, essa foi uma das nossas sacadas. Cada cliente vai ter o seu Share Component. Tá? E cada cliente ele vai ter uma única Service Account. Isso ajuda a gente a ter trackabilidade, né, de como que esse cliente está acessando, o que ele está acessando, quantas vezes ele veio buscar os dados aqui no Data Lake da Blip. A gente também coloca algumas limitações para que ele não venha buscar os dados sempre. A gente quer entender o comportamento desses nossos clientes. Então, aquela velha máxima de boa prática, né, vamos começar pequeno. Além disso, a gente tem como se fosse um mapa, né, de component, share component, recipients e assets. Ou seja, o que o cliente pode buscar na Blip. A gente não permite que o cliente busque qualquer coisa. Né? A gente tem uma forma de controlar isso, e isso facilita a gente ir evoluindo junto com o cliente essa solução. Tá? A gente também tem, né, um painel de monitoramento, porque
a solução que a Databricks nos disponibiliza, ela traz uma solução de monitoramento, mas ela ainda não é tão aderente quanto para a realidade da Blip, né? Porque a gente pensou uma arquitetura de domínio, a gente pensou uma arquitetura orientada ao customer, né, ao cliente, e esse tipo de abstração a gente não consegue fazer usando as soluções de monitoramento da Databricks. Então, a gente criou a nossa própria solução de monitoramento, que ela mescla um pouco de dados do Databricks e um pouco de dados do DataRoute, né, que é a nossa solução. Para além disso, a gente também criou uma regra de qualidade de dados. Então, a gente só compartilha assets, né, dados com o cliente, daquilo que a gente tem um check de qualidade que a gente julga satisfatório. Tá? Essa aqui é só um desenhozinho de como que é, em high level, a arquitetura. Tá? Então, você pode observar que ali em verde a gente tem os shared components, né? Por exemplo, a gente tem um share component da Dell, a gente tem um share component do BMG e a gente tem o share component da própria Blip, né? Porque assim as aplicações internas da Blip também podem consumir dados do Data Lake, abstraindo toda a complexidade de buscar um dado do Data Lake, né? Toda vez que a gente pensa em buscar um dado do Data Lake, a gente pensa em complexos ETLs. Aqui, o protocolo Data Sharing abstrai tudo isso, tá? Essa aqui é uma interface, né, para mostrar para vocês o quão simples é trabalhar com o protocolo Data Sharing dentro do ambiente Databricks. Né? Então, aqui é um exemplo de qual que é o recipient. Né? Então, esse aqui é um cliente nosso, que é o Safra. A gente tem um único recipient para ele. A gente consegue saber quantas vezes aquele cliente garantir auditoria e garantir autorização e autoridade desses dados. Né? E a gente tem embaixo ali os conjuntos de assets que eles podem acessar aqui dentro do Data Lake da Blip. Tá? Aqui é a nossa solução de monitoramento. Então, aqui a gente consegue, de fato, saber quando o cliente veio aqui no nosso Data Lake, o que ele buscou. Né? É uma solução que a gente usa aí a ferramenta open source, Grafana, e a gente está customizando isso, estamos evoluindo, mas a gente consegue ver claramente se alguma tentativa de conexão do cliente falhou, se alguma query que o cliente fala que fez ou fala que não fez, e a gente fala, não, olha, está aqui, a gente consegue usar isso para auditoria também. Já aconteceu alguns casos que o cliente falava, olha, eu fui aí buscar esse dado, né, fui aí ler esse dado e não obtive. E aí a gente vai lá e verifica. Vamos ver que horas que o cliente falou que ele veio buscar. Quando chega ali no nosso Grafana, a gente consegue ver que não, ele não buscou. Né? Então, é uma forma da gente também garantir que, de fato, a nossa solução de DataRoute é robusta. Tá? Bom, acho que temos muitos detalhes para trazer. Tá? Aqui eu vou trazer rapidamente 3 depoimentos desses 45 clientes. Né? Então, o Safra ele falou muito sobre o quanto que essa forma deles buscarem o dado aqui com a agente padronizada ajudou a gerar valor para eles mais rápido. Né? Porque, às vezes, a gente tinha diferentes times dentro da Blip entregando dados para os clientes, totalmente despadronizados. Agora, a gente oficializa internamente que o cliente só busca dado do Data Lake através do protocolo Data Sharing. Tá? Acho que assim, o protocolo Data Sharing define, na perspectiva dos nossos clientes, como simplicidade. Tá? Simplicidade de integração, né, e interoperabilidade. Porque os nossos clientes que usam a AWS conseguem buscar os dados nossos e a gente usa Azure/Databricks. Né? Isso é muito especial para a gente. Então, a gente... Oi? Não, perfeito. Acho que cliente que é Databricks usa e cliente que não é Databricks também usa. Isso é um ganho surreal para a gente. Né? É um protocolo muito bem pensado para compartilhamento de grandes volumes. E aí, com isso, pessoal, acho que, né, nós, como área de dados, nos sentimos muito orgulhosos que a gente fala que a Blip ajuda os clientes a ganhar ritmo, né, com essa mudança do mundo que o Istva trouxe.
mas eu acho que agora a gente ajuda os nossos clientes a tomar decisão baseadas em dados muito mais rápido, porque os dados, né, que trafegam na nossa plataforma Blip, rapidamente pode estar na mão do cliente e ele acompanhar o comportamento dos seus usuários. É isso, muito obrigada. Pessoal, e 30 segundos, eu vou chamar aqui o Murilo Garcia, da Núclea. Peço um aplauso para ele, por favor. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai começar apresentando um vídeo que fala um pouquinho sobre quem é a Núclea, tá? Como é que vai pro próximo? Imagine que a sua empresa é um grande teatro. O palco é o que todo mundo vê, é o que ela faz. Mas o que muitos não veem é o que está por trás do que ela faz. É aqui, nos bastidores, que os dados e a tecnologia da Núclea fazem a mágica acontecer. A Núclea é a empresa de soluções em dados e tecnologia que expande a inteligência do seu negócio. Pela Núclea, há mais de 20 anos, passam informações estratégicas que integram negócios do mercado financeiro e de outros segmentos, trazendo mais rentabilidade e produtividade. Tudo feito com transparência e total proteção das informações. A Núclea cria conexões que geram mais valor lá nos bastidores para a sua empresa brilhar no palco que ela atua. Núclea, nosso negócio é potencializar o seu. Bom, e depois de 20 anos trabalhando nos bastidores, hoje a gente está aqui no palco para conversar com vocês. E por que a gente está aqui, né? Porque como o Dan Stuber comentou aqui, pela Núclea passam uns dados que integram o mercado financeiro com diversos outros segmentos, tá? E aí a gente trouxe alguns números para ilustrar isso para vocês. Então, o ano passado, a gente processou 29 bilhões de operações financeiras. Nós movimentamos 18 trilhões de reais. Tá? E nós temos mais de 800 clientes. E aqui a gente está falando de todos os bancos, estamos falando das credenciadoras, financeiras. E isso é só o começo, tá? A Núclea está crescendo muito, a gente cresceu 43% em 23, espera crescer muito mais nos próximos anos. E que dados são esses que a gente está falando, né? Que informações que passam por aqui? Por que elas são relevantes, né? Então, diariamente, passam pela Núclea 100% dos boletos do Brasil. Diariamente, a gente envia para os bancos informações de DDA sobre os boletos do Brasil. A gente sabe quais boletos foram alterados, quais foram pagos, quais estão em atraso. A gente tem essa informação. Quando você passa o seu cartão de crédito ou débito num estabelecimento comercial, esse estabelecimento passa a ter recebíveis futuros. E nós temos essa informação. Diariamente, esses recebíveis são liquidados para esses estabelecimentos. Adivinha quem faz essa liquidação? A Núclea também. A gente tem diversos outros serviços, como, por exemplo, o TED. 100% da informação é nossa. E a gente ouve, às vezes, falando, não, mas o TED não deixou de ser relevante, né? O ano passado, a gente movimentou 5,6 trilhões de reais em TED. Continua sendo muito relevante, principalmente em transações de grandes valores financeiros. Tá? E é exatamente por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje, porque nós temos muitas informações de relevância nacional, atualizações diárias. E o que a gente está fazendo com isso? Nós estamos criando produtos. A gente está criando produto para melhorar a qualidade do crédito no Brasil. A gente está criando produtos para reduzir a fraude no Brasil.
A gente tem produtos para recuperar valores que foram perdidos por questões de fraude. A gente tem produtos para inteligência de mercado, para seguros, também estando no ramo imobiliário, também mercado imobiliário. A Núclea está crescendo muito nos últimos anos. E a gente avançou muito já, mas muito mesmo, né? Desde você ter os dados até conseguir gerar produtos, né? É uma longa jornada. Quem trabalha com dados, acho que quase todo mundo aqui trabalha com dados, sabe que não é fácil você extrair valores desses dados, né? E apesar de ter evoluído muito, a gente tinha alguns pontos para ajustar aqui na Núclea. Então, a gente queria conseguir trabalhar de forma mais eficiente com os nossos dados, né? Processar mais dados gastando menos. A gente queria conseguir reduzir o nosso time to market. Então, sair do dado bruto até o produto final, que no final das contas é dados também, mais rápido, né? O time de engenharia, ciência de dados, até BI também, conseguir trabalhar de forma mais eficiente. Além disso, os nossos dados, como vocês viram, são complexos e volumosos. Está falando de uma grande volumetria e vários serviços complexos implementados. E na outra ponta, nós temos clientes. Os clientes que estão consumindo os nossos produtos estão consumindo dados. E a gente queria melhorar essa jornada, porque para poder comprar os nossos produtos, os clientes primeiro eles querem degustar os produtos. Significa o quê? Que eu preciso mandar dados para os meus clientes. Como vocês já viram alguns exemplos aqui, isso não é fácil, no nosso caso também não. Então imagina que um banco quer testar o meu produto, eu uso a AWS, ele usa a Azure, ou tem infraestrutura on-prem, e assim por diante, né? E aí ele fala, olha, aqui a gente usa a Azure, manda para o meu OneDrive. É o que acontece no dia a dia, né? Aí eu tenho que falar com a minha segurança da informação para ver se eu posso mandar uma informação para o OneDrive. Mesmo que a gente possa, vai demorar um longo tempo até destravar isso para conseguir simplesmente mandar uma informação. Para o cliente poder começar a degustar para falar, poxa, olha, eu usei aqui os seus indicadores, seus scores, e realmente eu tive um ganho aqui no meu modelo. Meu score de crédito, e eu calculei aqui, é um ROI excelente, eu quero comprar. Aí a gente tem um outro problema, porque aí ele vai querer consumir em produção, via API, via lote. Então, esse era uma grande dor que também a gente queria endereçar. Como é que a gente reduz essa frição com os clientes, né? Como é que a gente faz uma jornada que faz muito mais sentido para o cliente? E aí a gente está trabalhando numa forte parceria com a Databricks para atuar nesses dois pontos, nas melhorias que a gente quer fazer dentro da Núclea e como é que a gente trabalha melhor com os nossos clientes. Para mim, a jornada perfeita com o cliente o meu dado já está, meu produto, né, já está lá no Marketplace, disponível para ele. Do outro lado, quem que está consumindo esse produto lá, degustando? Né? São as áreas de dados, são os outros CDOs. E como é que funciona? A área de negócio fala, eu preciso resolver esse problema aí. E eu preciso resolver rápido. E, você podia tentar usar uns dados alternativos aí, né? Para a gente não fazer mais do mesmo, né? Usa dados externos. Aí a área de dados fala, poxa, tem os dados da Núclea lá no Marketplace. Eu vou testar aqui. Testou, funcionou? É só começar a consumir em produção onde? No Marketplace. Simples assim. Mas mensalmente eu tenho que fazer um refresh dessa informação, porque mensalmente eu tenho dados financeiros novos, né? Tudo bem, usa Delta Sharing. Fica transparente. Atualiza de um lado, atualiza do outro. Mas poxa, eu queria conseguir fazer uns produtos melhores, assim, fazer o melhor score de crédito possível. Só que aí, para isso, eu preciso usar as features, não o produto final. Precisaria usar as features da Núclea, o que a gente usa para construir produto. Qual que é o problema? Essas features, elas são protegidas por sigilo bancário.
e as features dos clientes também são protegidas por sigilo bancário. Como é que a gente faz para trazer dados protegidos que não podem sair do ambiente de nenhum dos dois? E mesmo estando anonimizados, eu consegui criar um produto e extrair valor. Você usa Clean Rooms. Então, é isso que a gente está buscando com a Databricks. A gente está usando internamente para acelerar o nosso time to market. E a gente está usando com os nossos clientes para melhorar a jornada e diminuir a fricção. E tudo isso para a gente poder potencializar o seu negócio. Que esse é o nosso objetivo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Murilo. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Marco Garcia, sou arquiteto de soluções aqui na Databricks. Eu acho que muito foi falado sobre compartilhamento, né? Eu acho que o compartilhamento de dados é o que permeia as empresas fazerem negócio de uma maneira mais eficiente, mas a evolução do compartilhamento é a colaboração. Colaborar, criar, co-criar, né? Eu acho que isso vai ser cada vez mais importante, cada vez mais fundamental para as empresas, né? Um pouco dos exemplos que foram falados aqui, todos eles são baseados em Delta Sharing, né? O que é o Delta Sharing? É um protocolo open source criado pela Databricks que permitiu de uma maneira segura e governada fazer o compartilhamento de dados, né? A partir do momento que você cria o share, né? O share é um nome lógico, eu vou mostrar aqui na demonstração. É um nome lógico que você dá dentro da plataforma e nesse share é permitido que você coloque os ativos de dados, views, tabelas que vão ser compartilhadas e crie os recipients, que são os tokens de acesso. É uma chave, é um token de acesso e esse token é configurado em Power BI, em outro ambiente Databricks, é configurado em Python, em Java, em algumas linguagens, né? Então, acho que esse é o caminho que tá sendo tomado por um compartilhamento de dados seguro, com governança, seguindo todas as regras do Unity Catalog. Vocês viram bastante sobre Unity aqui, né? Então, mascaramento de linha, filtro, né, que é necessário em colunas. Então, tudo isso vai te ajudar sempre a ter, de uma maneira governada, esse compartilhamento de dados, tá? Tem uma demo que eu vou correr aqui com vocês. Essa demo foi feita com alguns dados fictícios, mas acho que o importante da demo, ela vai tocar 3 pontos principais. Usar o Delta Sharing, vocês vão ver como é fácil e prático. O Delta Sharing é embutido na plataforma, né? No segundo momento, eu vou mostrar um pouco ali como o Clean Room, que é a maneira nova que está chegando de uma colaboração entre ambientes Databricks. Então, muitas vezes você tem a sua workspace, o seu MetaStore, né? O MetaStore é a chave do Unity, onde o seu Unity Catalog vai estar colocado. O seu cliente, o seu parceiro, o seu fornecedor também tem o MetaStore dele. Esses 2 MetaStores podem ser colocados para trabalhar em conjunto. E a terceira possibilidade que eu vou mostrar é o Marketplace. O Murilo falou um pouco sobre Marketplace, né? A ideia do Marketplace é você tanto consumir dados, né? Então, a gente vê muito empresas, né, precisam comprar dado. Então, mas eu uso um dado de pesquisa, eu uso um dado de mercado, né? Hoje, como que funciona muito isso, né? Quem compra dados no mercado, você tem uma chave, um acesso, recebe isso por um FTP, baixa, integra, né? Isso cada vez mais vai começar a diminuir porque eu vou ter um feed. Então, eu assino um feed na plataforma Databricks, esse feed vai aparecer como uma tabela para nós, tá? E, por outro lado, as empresas que desejarem monetizar os seus dados, claro que você não vai monetizar o seu core, né, onde você ganha dinheiro, mas uma estatística, muitas vezes você tem ali uma parte de uma informação que pode ser compartilhada com outras empresas, tá? Então, é um pouco disso que a demo aqui vai falar e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, um pouco do que eu falei, né? O Delta Sharing é o protocolo que foi criado pela Databricks, ele é open source, as suas Delta Tables elas são compartilhadas, existe um componente ali que é o Delta Sharing Server, que é o cara que vai dar as permissões, tá? Uma vez dado a permissão, você cria o recipiente. O recipiente nada mais é que um token que você configura, tá? Nesse exemplo aqui eu criei um esquema, né? Eu coloquei ali um nome fictício de vendas, então vocês vão ver as tabelas que compõem o esquema de vendas. Eu clico ali em cima no botão, o Share, eu vou criar a primeira parte do compartilhamento, que é o Share. É um nome lógico que você vai dar para o que você quiser ali. Eu coloquei um exemplo aqui. Esse Share é a função que você usa para depois colocar o compartilhamento. Então, olhando aqui no Share, né, comentário, quem é o dono, você pode criar uma estrutura ali para explicar sobre ele. Os ativos e os recipientes. Aqui, importante, eu compartilhei um esquema, mas eu poderia compartilhar um único objeto ou uma sequência de objetos.
E aí os recipientes, que são as pessoas ou as empresas que vão receber uma chave. Eu vou fazer duas referências aqui, né? Uma, eu vou usar um recipiente existente, que já estava na minha lista, e eu vou criar um novo recipiente. Nome lógico, tudo isso é nome lógico. Se você já for usuário Databricks, a pessoa for usuária, você pode identificar pelo sharing da Databricks, né? Uma vez criado, ele vai adicionar duas linhas ali, que são os dois tokens que podem ser criados, né? O token é uma chave que vai ser utilizada pela outra aplicação. Então, olhando aqui, esse token está pending, ele não foi ativado. Essa URL que está sendo gerada é a URL de ativação. Uma vez que você faz o download desse token, né, a credencial, o download está ativado. Você vai voltar ali para o token. Aqui um pouco das linguagens que podem ser feitas. Eu vou mostrar o exemplo de Python, que talvez seja o mais simples. Faça um pip install na biblioteca. Aqui tem um exemplo do que eu referencio no token e qual é o código. Aqui também tem um exemplo tanto de Python quanto de Pandas. Baixei, ele está ativado. Posso pedir rotação desse token, posso colocar um IP seguro e, se eu precisar, eu posso excluir esse token caso eu perca aquela relação e não quero mais ter aquela relação. O outro exemplo é o Clean Rooms. Eu estou criando uma... Foi rápido, né? Mas estou criando uma Clean Rooms aqui para vocês. O que é uma Clean Room? É um ambiente de colaboração entre duas workspaces Databricks. Aqui tem o que eu tenho de workspace. O creator sou eu, que sou o dono da Clean Room. O meu compartilhador é o que ele vai chamar de collaborator. Como que a gente faz essa troca? O colaborador me manda o identificador do MetaStore do Unity Catalog dele, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu copio esse Share Identifier, coloco esse Share Identifier na criação da Clean Room, para que elas sejam conectadas, e aí você vai poder colaborar com a outra empresa. Ele tem um tempo aqui de criação, né? Ele vai fazer os setups de segurança. Eu deixei uma outra sala criada, só para vocês entenderem um pouco mais do funcionamento. Também ali, seguindo até a mesma ordem, né? Isso é uma feature que está sendo colocada dentro do próprio Delta Sharing. Vejam aqui que o creator sou eu, dono dessa Clean Room. Posso compartilhar view, tabela e modelo de dados. E eu compartilhei um notebook que vai ser usado nesse ambiente de colaboração. Do outro lado, eu até fiz um fundo claro e um fundo escuro para vocês entenderem que são duas empresas diferentes, tá? Esse fundo escuro é o colaborador. Pode ver que ele vê aqui as minhas tabelas, mas ele não vê o dado. Ele vê a estrutura das tabelas. O dado está protegido através do Unity Catalog. Esse notebook ele é compartilhado, ele pode ser executado. Então eu tenho uma execução do notebook aqui, eu posso executar quantas vezes eu precisar. Eu estou abrindo uma execução. Essa execução é o produto que eu quero trabalhar em cocriação com a empresa que eu estou analisando. Ele não vê os meus dados, ele vê o produto gerado por ele. O último item aqui é o Marketplace. Então, o Marketplace Databricks é aquele que eu falei, permite que vocês usem fontes de dados. Se vocês entrarem aqui hoje no Marketplace, vocês vão ver uma infinidade de informações ali. Não só tabelas, mas também arquivos e modelos. Tá? Empresas estão disponibilizando modelos de Machine Learning pré-treinados, onde você pode ter um ganho de escala ali, ao invés de treinar o modelo do zero. Aqui tem bastante exemplo, né? Eu acho que quem está usando aí vai conseguir ver, mas muitas fontes de dados, dados de temperatura, dados estatísticos que são gerais, geográficos, né? Estão prontos para serem acessados, né? E por outro lado também, pensando aqui em monetização, né? O Marketplace permite que você monetize parte dos seus dados, tá? Pessoal, tem aqui, depois isso vai ser compartilhado, mas tem um item bem interessante ali no blog, onde ele explica bem o funcionamento do Marketplace. Acho que também quem foi cliente Databricks, aí chame o seu time de conta, né? seu arquiteto de soluções ou seu executivo de contas. Então, só resumindo aqui o que a gente está passando de Delta Sharing. Protocolo seguro, né? Um protocolo onde você segue as regras do Unity Catalog. Putz, LGPD chegando, quem tem Workspace fora, GDPR, outras regras de proteção. Configura a proteção, seta os grupos. Toda vez que você faz um compartilhamento, o Unity Catalog vai amarrar isso para vocês, tá? Então pensem nessas possibilidades, protocolo de acesso via Delta Sharing. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Bom evento a todos.